E se eu não fizesse caso das normas do cavalo de Troia? Que aconteceria se, em vez de os ignorar, entregasse os panos aos amigos mais íntimos do Rabi? Pus-me de cócoras diante da mortalha e, durante alguns minutos, enquanto acariciava o tecido, lutei comigo mesmo. No fundo, era tão simples. Bastava passar pela casa de Marcos ou de José de Arimateia e deixá-la nas mãos de qualquer um dos dois. Mais ainda, continuei a pensar, dominado por um crescente entusiasmo, este seria um presente esplêndido para a família do ressuscitado. O meu objetivo seguinte, como disse, era Betânia, a fazenda de Lázaro. Por que não aproveitar semelhante oportunidade e evitar o risco de o sudário se perder? Peguei nele outra vez e levantei-me. Mas, no derradeiro instante, o meu sentido de responsabilidade impôs-se. Mesmo correndo o risco de se estragar ou, o que era muito pior, de se perder para sempre, eu não tinha o direito de interferir na flecha da história. E, com grande pesar, coloquei os panos entre a ramagem, procurando, isso sim, que o forte vento não os arrastasse. Pus algumas pedras à volta, escondendo-os debaixo de uns gamões de cheiro tão nauseabundo que logo do linho desapareceu totalmente. E com o sol subindo sobre os cerros de Moab, desandei o caminho e fui para o alto do Monte das Oliveiras. A minha passagem pelo lado sul da clareira onde estava a nave foi aproveitada pelo meu companheiro de aventuras e desventuras, para me recordar que iria dedicar aquele dia e os seguintes a um estudo mais profundo dos dados recolhidos nas investigações sobre o sudário, e que eu não me deveria esquecer, embora ele se encarregasse de avivar a minha memória, do meu regresso ao módulo, previsto para sexta-feira, dia 14. Os preparativos para a última etapa da exploração eram sumamente complexos. A propósito, anunciou Eliseu, quando ia dar por terminada a ligação, o Papai Noel e eu descobrimos outra espantosa coincidência ou acaso, como você costuma chamar a essas coisas, relacionado com o 9. Eliseu sabia da minha ardente curiosidade e, divertido, deixou-me com água na boca. Não consentiu em adiantar-me nada do que ele e o computador central tinham descoberto. Depois me confessara que a descoberta fora, única e exclusivamente, obra do Papai Noel. Aquela deixa de Eliseu fez despertar em mim a lembrança do curioso assunto dos 9 e da vida de Jesus de Nazaré, e estes pensamentos e elucubrações encurtaram a minha descida pela encosta oriental. Não conseguia compreender o porquê daquela coincidência. Ou não seria uma coincidência. Um 9 marcava o nascimento do Rabi. Outro 9, a sua própria existência e, um terceiro 9, a sua morte, ressurreição e ascensão ou desaparecimento da Terra. 999. Que pena eu não ser um perito na cabala ou em numerologia para decifrar aquele enigma. A única coisa que eu então sabia era que o 999 era um número oposto ou contrário ao apocalíptico 666, de S. João, que era múltiplo de 3, outro símbolo esotérico da Trindade, e que, segundo os meus poucos conhecimentos, o 9 foi considerado pelos iniciados como um número da humanidade ou do homem. Seria verdade o que o antigo provérbio diz: Deus goza do número ímpar e tudo que é trino é perfeito. A súbita visão da branquíssima aldeia de Betânia devolveu-me a realidade. E o meu coração, tal como os meus passos, viu-se alegremente acelerado. Nem Marta nem Maria sabiam do meu regresso. Isso tornava ainda mais excitante a fase seguinte da minha observação. O meu regresso foi acolhido com surpresa. Na minha despedida eu dera uma explicação a Marta, a senhora, dizendo que tinha de fazer uma viagem inadiável. E assim seria de fato. Mas, perante a impossibilidade de lhe explicar a natureza daquela viagem, agora, ao ver de novo as irmãs, não tive outro remédio senão pedir desculpa, alegando uma mudança repentina de planos. Este motivo foi perfeitamente compreendido e elogiado pela nova chefe da família do ressuscitado. Lázaro tivera de fugir precipitadamente para leste, para Filadélfia, por causa das ameaças de morte de Caifás. O motivo foi apenas a prisão e execução do mestre. Marta e Maria, em especial a primeira, passaram da surpresa a um vivo contentamento.
Os seus corações, sobretudo a partir dos fatos ocorridos na fazenda durante a manhã de domingo, estavam transbordantes de esperança. David Zebedeu também se congratulou pela minha chegada, mostrando-se muito interessado pelos últimos acontecimentos. É claro que os ali reunidos estavam a par das aparições de Jesus nas casas de José de Arimateia, de Flávio, da família Marcos e da que se dera no caminho de Jerusalém para Emaús. A feliz circunstância de me encontrar presente na última manifestação do Rabi foi-me muito útil. Nos dias seguintes ao da minha chegada à fazenda de Lázaro, cumprindo o plano do cavalo de Troia, eu deveria levar a cabo uma intensa investigação em torno da juventude e dos anos não menos obscuros que precederam a vida pública do Filho do Homem. O fato providencial de Maria, a mãe de Jesus, estar naquela casa, com vários irmãos carnais do Rabi, era uma coisa que eu tinha necessariamente de aproveitar. Por outro lado, as pesquisas e indagações iam ser decisivas, como se ver face à última etapa do nosso trabalho na Galileia. O meu seguimento constante do Nazareno nas suas últimas horas foi visto pela família e pelos amigos de Cristo como uma prova definitiva do meu amor e dedicação ao condenado. E os seus corações, de certo modo agradecidos, abriram-se de par em par para as muitas, e por vezes delicadas perguntas que eu fazia. Tiago, sobretudo, que adorava o irmão mais velho, e com o qual partilhara penas e alegrias, foi uma fonte de informação a que nunca serei capaz de dar o devido valor. Mas tentarei não perder o fio da cronologia. Para dizer a verdade, quando pus os pés na casa do amigo ressuscitado de Jesus de Nazaré, as opiniões sobre o regresso à vida do Galileu não eram de todo uniformes. Em casa estavam, juntamente com as donas, David Zebedeu e Salom, sua mãe, Maria e o seu segundo filho, Tiago e mais 4 irmãos do Rabi. José, Simão, Jude, ou Judas, e a mais nova de Nazaré, Ruth. Por antigos e complexos motivos que explicarei no momento oportuno, parte da família terrena de Jesus não partilhava as suas ideias e os seus ensinamentos. Daí que, ao ser desonrado publicamente, se reavivassem de novo os velhos receios acerca das ânsias de grandeza do primogênito de Maria, pondo uns contra outros. Uma situação, enfim, tão vulgar quanto humana na vida das pessoas. A segunda aparição do ressuscitado em Betânia, a quase todos os ocupantes da casa naquela altura, retificaram em grande parte as várias posições. Apesar de tudo, as dúvidas continuavam a pairar no espírito de alguns dos irmãos de Jesus. Não negavam a realidade da estranha presença, mas, repletos das ancestrais crenças judaicas sobre a morte, diziam que aquilo que tinham visto talvez fosse uma refa, uma espécie de sombra que, de acordo com essas ideias, era a única coisa que se mantinha depois da morte, e a qual até se podia invocar, tal qual como se diz no livro 1 de Samuel, Zvi. Este texto narra como, a pedido do rei Saul, a bruxa de Endor conseguiu tornar visível a sombra de Samuel. Para os hebreus daquele tempo, as Refaim ou sombras dos mortos viviam no Sheol ou região das trevas e das sombras da morte, como cita Job. No Antigo Testamento, como o caso de Job, Shiv 13, faz-se uma alusão direta ao Sheol, especificando que está tão longe da terra dos homens que nem sequer a cólera de Javé chega até lá. A morte, e isto é importante para entender a postura daqueles homens, era o fim. Com ela tudo se acabava. É o que se repete mais de 100 vezes nos livros sagrados do Antigo Testamento. Quando o anjo da morte citado no Talmud depositava as gotas do fel amargo, primeiro sinal, sem dúvida, da putrefação, entre os lábios do defunto, arrebatava-lhe a alma e desaparecia. Era o último sinal. A ruach ou alma ou sopro da vida subia, como diz o Eclesiastes, aos céus. E a respiração cessava. A partir da presença do anjo da morte, começava a decomposição do corpo ou baixar, transformando-se em pó. Como cita Rops nos seus estudos, certas lendas rabínicas defendem que esse abismo metafísico, o Sheol, poderia ser também uma realidade física e tangível, ao qual se teria acesso removendo uma grande rocha que se encontra no centro do Sancta Sanctorum, no templo. Para outros, pelo contrário, as Refaim do Sheol não são nada, não fazem nada, não sabem nada e não podem nada.
O conceito Mada seria o contrário de existência. No livro de Isaías 18, o próprio profeta chega a gritar a Javé: o Seol não te pode louvar. É preciso ter em conta que para um judeu medianamente piedoso, deixar de louvar o Senhor era quase como ser reduzido a nada. Por conseguinte, o próprio Seol não podia ser considerado como um lugar de prêmio ou de castigo. O Eclesiastes, XLI, 18, o diz claramente: no Seol não recriminarão a tua vida. Naturalmente, nem todos partilhavam desta crença no Seol. Outros rabis falaram do lugar destinado a cada justo, mencionado também no Salmo XLI. Se a vida do defunto tivesse decorrido de acordo com a lei, o anjo da morte gritava: preparai um lugar para este justo. N. Do M, ainda que possa parecer incrível, as crenças dos hebreus acerca da morte eram muito pobres, apesar de tão ricas noutros aspectos materiais e espirituais. Quase asfixiantes para um espírito medianamente sensível. Quanto à ressurreição, como acho que já referi noutra ocasião, a lei não se pronunciava com clareza. Deixava livre escolha a cada seita. Cada qual podia acreditar nela ou não. Assim, por exemplo, a casta dos saduceus negava-se categoricamente a aceitar a ressurreição dos corpos. Não está no Pentateuco, diziam eles nas suas acesas e contínuas polêmicas com os seus mais diretos adversários, os fariseus. Os samaritanos apoiavam este argumento. Quanto ao povo não preferia, como sempre, consolar-se com a poética possibilidade de um além, mais complacente que a sua dura existência. Alguns mestres ou rabis tinham a preocupação de pregar esta esperança. Gamaliel, entre outros, edificou a sua crença na ressurreição e no prêmio ou castigo divinos, com base em citações soltas dos profetas, Isaías, Svi, 19, ou Ezequiel, Svi, do Deuteronômio, Xi, 16, ou em aforismos, como aquele que diz: e depois da minha pele se ter desprendido da minha carne, na minha carne contemplarei a Deus.